Não é novidade nenhuma que eu aprecio muito a obra do Milan Kundera. Eu conheci ele lendo A Insustentável Leveza do Ser, e desde então eu me dediquei a pelo menos uma vez por ano escolher um livro dele e ler. Esse ano eu li A Imortalidade. Primeiramente, se você busca uma história linear, certinha, que vai ter um início, um meio, um fim, que ali no meio vai ter um clímax, um problema e depois a resolução, você não vai encontrar. Os livros do Milan Kundera não são redondinhos, não são lineares. É justamente isso que faz eu adorar a obra dele, porque ele pega aspectos do cotidiano, fragmentos da vida e transforma em literatura, mas mais do que isso, uma literatura filosófica. Sempre traz ali uma reflexão de vida, de mundo. E a conclusão que eu sempre tenho quando estou lendo um livro dele é: esse cara entendeu a vida. Esse livro em específico, ele foi escrito em 1990. Então, apesar de ser um clássico aí, as obras dele, principalmente A Insustentável Leveza do Ser, o Milan Kundera, ele foi nosso contemporâneo. Ele morreu em 2023 ou 24, não estou lembrada. E então ele conviveu, ele viu o mesmo mundo que a gente. Mas claro, esses livros foram escritos anteriormente, década de 90 e até antes disso. E A Imortalidade, ele é um livro, a gente pode dizer que é uma síntese madura da visão de mundo do Milan Kundera. Porque é irônico, é sensível e ao mesmo tempo é extremamente crítico a essa busca do sentido da vida que o ser humano tende a questionar sempre, que foi um dos temas do meu vídeo anterior, sentido da vida. Então, as minhas leituras sempre acabam girando em torno desse aspecto e realmente é um tema, um tópico que eu gosto muito. E essa obra ele tem início a partir de um gesto extremamente cotidiano em uma piscina, num clube que tinha uma piscina, de uma mulher mais velha. E aí a história começa a desenrolar a partir dessa mulher, que depois a gente vai descobrir que é a Agnes. Então, o livro ele vai girar em torno dessa mulher, a Agnes. E aí as pessoas que fazem parte da vida dela. A irmã dela, a Laura, o marido, o Paul. E aí, dentro dessa história da vida da Agnes, entra questões e entra figuras que a gente conhece, como por exemplo o Goethe, o Hemingway e a Bettina Brentano, que, enfim, fez parte do movimento romântico alemão. Ao longo desse vídeo, vocês vão entender porque aparecem esses personagens que são autores e que, particularmente, eu custei a entender no início, mas depois começou a fazer parte, a fazer sentido o que o Milan Kundera estava querendo trazer. Então, esse livro, A Imortalidade, é um livro sobre a condição humana. E é isso que deixa tudo muito interessante para continuar a leitura. Não é a história, não é os personagens, é o tema, a condição humana. E aí, por ter essas reflexões, tudo fica muito interessante, porque você quer entender até onde o Kundera vai com essas reflexões. Mas, como já diz o título, A Imortalidade, é um livro que fala sobre esse desejo humano de ser lembrado, de se tornar imortal. E não imortal no sentido de nunca morrer, mas no sentido de ser lembrado, de deixar um legado. Então aqui eu vou elencar alguns pontos importantes e principais da obra que eu acho interessante tratar, e também a partir da minha leitura, da minha compreensão. Eu costumo dizer que os livros do Milan Kundera, cada pessoa compreende e sente de uma maneira. Para mim é muito especial justamente por tratar da condição humana, mas para outras pessoas é chato, maçante, enfim. Então,
não dá para eu dizer aqui por todos. Vocês precisam ler para ver se é isso que vocês vão se conectar. Não é todo mundo que se conecta e tá tudo bem. Primeiro ponto, a Agnes, que seria aí a nossa personagem principal. A Agnes, ela representa a busca por interioridade. Ela é a personagem que busca e encara isso para ter uma vida e viver uma vida de forma silenciosa, uma vida voltada para dentro. Então, ela rejeita rótulos, ela rejeita exposição e ela rejeita essa necessidade humana de ter que se justificar para os outros das suas ações. Então, ela é uma personagem que, enfim, que deseja apenas existir e não quer ser vista. E muitos veem isso como um resumo ali do ideal do Kundera, que é realmente ter uma vida, existir na vida sem estar nos holofotes, certo? Segundo ponto, e também uma outra personagem, que é a Laura, que é a irmã de Agnes. A Laura já é o oposto da Agnes. Ela quer ser vista, ela quer ser admirada, ela quer ser amada, ela quer de fato ser imortal, ser lembrada. Então, enquanto a Agnes ela se recolhe na sua insignificância, a Laura ela se expande, ela quer se expandir. Então ela vive na intensidade, ela vive pelas paixões, narrativas dramáticas, aquela sensação de ser essencial e indispensável para outra pessoa. Então a Laura aqui, ela é o símbolo da imortalidade, aquela busca desesperada de ser lembrada, de não ser esquecida. Mas não naquele sentido de ser famosa, não, é o sentido de que ela quer ser lembrada por outras pessoas, ela quer deixar uma marca muito grande em alguém. Terceiro ponto, terceiro personagem, o Paul, que é marido da Agnes. Então, o Paul, ele acredita que entende a Agnes, mas no final das contas ele não entende ninguém. E, na verdade, ele projeta uma imagem em Agnes que, no caso, ele gostaria que fosse verdade, mas não é. O quarto ponto, que aí entra as questões que é uma espécie de interlúdio que fala de Goethe e Hemingway. E é nesses trechos que o Kundera ele amplia a discussão do que é ser lembrado. Mas vale lembrar que são conversas fictícias, tanto de Goethe quanto de Hemingway. Goethe. Minha orientadora detestava que eu falasse Goethe. É Goethe, no sotaque alemão, tá? Então, Goethe entra nessa discussão porque ele tá ali incomodado com uma obsessão de decifrar os seus gestos e as intenções. E aí entra a Bettina Brentano, que foi ali uma figura que teve um romance, que gostava de Goethe. Então tem toda um diálogo sobre isso. Sempre voltando para o fato de pensar na imortalidade, né? Porque, gente, o Goethe e o Hemingway são imortais. Imortalidade total. A gente fala deles até hoje. Eles não precisam estar em carne e osso para a gente lembrar deles. E é, assim, várias pessoas. Enquanto o Hemingway, ele questiona a própria construção da sua imagem pública. E aí, né, nessas conversas fictícias que se discute a posterioridade, a imagem que as pessoas têm deles mesmos, né, depois que morrem. E muitas das imagens, né, dessas figuras imortais que a gente conhece hoje são imagens distorcidas. Então, tem esse questionamento e essa discussão. E uma coisa que o Kundera traz, que eu acho muito interessante, que depois que a gente expira, a forma que a outra pessoa, que as outras pessoas vão lembrar da gente, está fora do nosso controle. E a gente não consegue controlar a imagem que essa pessoa vai ter da gente.
E é essa imagem que acaba se tornando o imortal, e não necessariamente o que a gente foi. Então, isso com certeza acontece com geral das pessoas, dos artistas, dos escritores, autores que a gente conhece hoje, dos músicos, que a gente tem essa imagem imortal, às vezes não é a imagem do que eles realmente foram, e sim uma imagem que ficou na cabeça, né, das pessoas. O quinto ponto interessante para trazer é o narrador como personagem. Então, o Milan Kundera, ele se coloca na história. Até às vezes parece confuso, mas é legal. Porque o Kundera, ele entra na história para questionar justamente os limites entre ficção e autor, né? Entre o autor é a sua obra, você precisa separar o autor da obra. Eu vi, né, no mestrado, já que eu estudava um poeta, um autor, que muitas vezes, né, para estudar a vida dele, a gente precisa um pouco desvincular a sua obra, porque ele não é só a sua obra, mas também a obra é importante para estudar quem foi o autor, mas não é tudo, porque existe o autor e existe a sua obra de ficção, né? Quando é um caso de ficção. E aí, o Kundera, quando ele se coloca na história, ele reflete justamente isso. Como se cria um personagem, qual é a imagem, os gestos que faz com que crie esse espaço na memória de associação, de lembrança, de imortalidade. E até como isso se torna uma invenção. E eu não sei se seria um plot twist, porque, enfim, não tem spoiler, não tem nada disso nos livros do Milan Kundera. Se você for ler, por mais que você saiba do que está acontecendo ali, a sua experiência é única. Então, a minha apreensão do livro foi que a reflexão dele ele colocou no próprio livro. Por quê? Porque Milan Kundera, ele enxergou uma mulher numa piscina, num clube, saindo de uma piscina, ela fez um gesto e ele criou toda uma história em cima dela. Deu nome, deu um marido, uma irmã, uma história, características, personalidade. E então é justamente isso que ele queria mostrar e questionar a questão de que como alguns gestos se tornam imortais e como você pode manipular e criar histórias em cima disso. Agora vamos para os pontos filosóficos, que tem aí alguns bem legais. Então, para Milan Kundera, a imortalidade não é você viver para sempre, e sim é ser lembrado, é o que fica após aí a sua partida. E aí ele coloca, né, de como isso pode ser algo grandioso, né, como hoje a gente lembra de grandes figuras, como pode ser uma condenação, porque você está condenado a ser lembrado a partir da imagem que as outras pessoas têm de você. Então é como se os outros decidissem quem você foi e não necessariamente quem você é ou quem você foi ao longo da sua vida, enfim. Então depois que você morre, o que vai ser lembrado, você não tem mais controle. Então as outras pessoas decidem como você será lembrado. Nossa, pensar isso é até triste. Por isso é bom escrever um diário. E aí, né, o romance vai se desenrolar e daí traz os personagens como exemplo dessa tese que o Milan Kundera levanta, que a imortalidade muitas vezes é uma prisão, e aí mostra como a Laura interpreta a Agnes, como o Paul acha que interpreta a Agnes, e como a imagem que ele tem da Agnes não é realmente a Agnes, e também os interlúdios ali com Goethe, questionando a sua fama póstuma. E isso nos chega numa discussão muito delicada, porque a nossa identidade, no final das contas, é construída pelo olhar dos outros. E aí o Kundera insiste nisso e isso alugou um triplex na minha cabeça de que
nós não somos quem nós acreditamos ser. Nós somos quem os outros percebem. Eu sei, é duro pensar isso. Então, a nossa identidade, no final das contas, é uma grande negociação entre o eu visível e o nosso eu íntimo, que só eu conheço, e o eu visível que eu mostro para todo mundo. E dentro dessa discussão, ele coloca os personagens para ilustrar o que ele está querendo dizer. Então, a Agnes, ela quer fugir disso, ela não quer ser o que as pessoas percebem, ela quer ser ela mesma. E aí, né, ela não tem um desfecho muito legal. E aí tem a Laura, que ela abraça isso, que é isso mesmo, eu quero, né, no caso, viver das aparências mesmo. É isso aí e tá tudo bem. E aí temos a grande questão, que eu até anotei aqui para não esquecer, que é a seguinte: até que ponto controlamos o que transmitimos? E até que ponto o mundo cria histórias sobre nós a partir de movimentos involuntários? Porque foi justamente o que o Kundera fez. Ele viu a mulher na piscina e criou uma história completa sobre ela, sobre o movimento que ela fez. E aí? E a gente? Quantas coisas que a gente faz, um movimento involuntário, uma ação involuntária, e as pessoas criam toda uma história em cima disso. Aí tem essa discussão. E aí, por fim, né, o que a gente consegue entender é que a Agnes, ela é um personagem impenetrável, bem difícil de entender, nem os próprios personagens, né, do convívio dela conseguiam entender ela, mas que ao final a gente consegue entender que a mensagem que Kundera queria nos passar era que a nossa interioridade, o nosso eu íntimo, é muito difícil de ser desvendado. A gente olha para as pessoas e a gente não consegue saber como ela é por dentro de verdade real oficial, e só como ela nos apresenta. Então, por ser difícil de penetrar no eu íntimo das outras pessoas, a gente sempre acaba inventando histórias e inventando imagem sobre essas pessoas, né, sobre as pessoas no geral. Então, por fim, esse livro ele é bem difícil de classificar, porque ele não é de fato um romance, ele não é um ensaio, não é um conto, não é só filosofia, é uma mistura de tudo, mas que traz reflexões interessantes sobre a condição humana, sobre o eu e o próprio sentido do que você quer, no sentido de questão de legado mesmo, de imortalidade na questão de ser lembrado e não de viver para sempre. E acaba sendo uma reflexão desafiadora, porque você fica um pouco. Eu fiquei muito em cima, fritando sobre a questão da identidade, porque realmente ele está certo, eu concordo com ele, que existe um abismo entre o nosso eu íntimo e o nosso eu visível, que a gente mostra para os outros. E todos os seres humanos são assim. Enfim, é complicado. Quem somos nós, afinal, então, né? Então, existe sempre duas versões de nós mesmos. Então, é uma reflexão difícil, mas que vale a pena porque foi escrito pelo Milan Kundera e ele escreve muito bem. É gostoso, não que seja fácil, às vezes você precisa voltar e reler porque acaba perdendo o fio da meada. Então, não é um livro para ler rapidinho, eu levei tempo e eu gosto de levar tempo porque eu gosto de trabalhar, pesquisar, entender sobre o que eu tô lendo. Então, enfim, tá aí as minhas apreensões do livro. Indico, mas saiba que não vai ser fácil, não em questão de leitura, mas em questão das reflexões mesmo, que sempre acaba te dando uma crise de identidade e de identidade mesmo, né? Porque você toca em questões sobre a condição humana, então acaba trazendo à tona um monte de perguntas.